Dá um exemplo de uma comunicação truncada, que por conta da comunicação truncada, Tá bom. um produto que talvez aquela pessoa gostaria de ter, e ele obviamente quer vender, não deu certo. Tá bom. A comunicação truncada está relacionada à expectativa do cliente versus a expectativa do vendedor. Então, o que de fato o cliente quer e precisa e o que de fato eu estou apresentando para ele. Tem um negócio, Jó, que chama teoria de valor. Ok. E vai responder bem a sua pergunta. A teoria de valor é o que faz o cliente tomar a decisão final. Se antes de tomar a decisão final o cliente sumiu, alguma coisa desses fatores da teoria de valor não aconteceram. Ei, E o que é a teoria de valor? Olha que incrível. isso é muito boa. Teoria de valor é assim, ó. Você pega a dor do cliente ou o desejo dele, Aham. multiplica pela capacidade do vendedor de mostrar que ele consegue resolver essa dor e esse problema. Porque tem cliente que tem dor, mas o vendedor não consegue mostrar que a solução dele é a melhor para resolver essa dor. Como que ele faz isso? Quando ele fala demais, pergunta pouco e não fica evidente para ele de fato o problema e qual parte da solução dele vai resolver exatamente aquilo, tá? Então veja, teoria de valor. O cliente tem uma dor, o vendedor tem que ter competência para mostrar que ele consegue resolver a dor. Isso é suficiente para vender? Você acha que é? Acho que não. Não é. Não é. O que falta para esse cliente tomar a decisão? Tem a dor e o vendedor foi super competente para mostrar. Vamos pensar no ponto positivo. Ele mostrou. Tá. E o cliente falou assim, nossa, realmente, poxa, eu acho que você consegue me ajudar. Sempre o cérebro dele vai para uma segunda camada de decisão, que é assim, ó, legal, eu tenho uma dor, ele consegue resolver, mas será que vale o que eu vou pagar e o que eu vou ter que investir, que não é dinheiro, que é tempo e energia? Porque nem sempre o cliente deixa de comprar porque ele não tem dinheiro. Ele pode deixar de comprar porque ele não tem tempo disponível para colocar aquilo em prática. Ou o esforço é muito grande. Muito grande. Ou seja, o vendedor não vendeu. Qual que é o papel do líder nesse caso, quando a gente fala sobre onboarding, treinamento, acompanhamento e feedback, que é muito importante para o cara entender onde ele está errando. É muito importante que ele identifique nesse processo aonde que foi que o vendedor se perdeu. Então, teve a fase de diagnóstico, sim, qual que é a dor, o que você ofereceu, tá bom. Você perguntou para ele se tem alguma coisa que faria ele não comprar? Eu faço essa pergunta. Toda vez que eu vou fazer a avaliação sobre os novos membros que vão entrar na nossa mentoria, eu falo assim, ó, de tudo que você viu até agora, o que faz mais sentido? Eles me respondem. E a minha penúltima pergunta é assim, tem alguma coisa que faria você não tomar a decisão de estar aqui? Aham. Se for dinheiro, ele vai falar. Se for não tenho tempo, ele vai falar. Eu jogo o cérebro dele para a camada de baixo. Ele já entendeu o que é legal. Ele já entendeu que vai resolver o problema dele. Mas tem alguma outra coisa que eu não consigo identificar de forma concreta que está interferindo na sua decisão e eu preciso que você fale. Então eu te pergunto. E aí ele me diz. E às vezes ele me dá uma argumentação que nem estava no meu campo de tratativa de objeções porque ele não me disse. Só que eu faço ele falar. Tá. Então, como que a gente identifica isso? Aí olha que importante o papel do líder, né? Olha que importante um vendedor entrar numa empresa e ele ter um processo estruturado de treinamento dele. Ele tem que entender sobre o produto, é óbvio que tem. Mas ele precisa ter alguém ali do lado dele que fale assim, cara, você errou nisso. E o líder tá ali, ó, ouvindo. Ontem eu tava no escritório e eu sentei junto com o time comercial. E eu fiquei trabalhando dali. Por quê? Porque eu queria ouvir. E a SDR tava atendendo um cliente quente que chegou e falou assim, não, eu vou agendar pra semana que vem. A gente tá com a agenda lotada. A gente tem horário quinta-feira da semana que vem. Eu levantei e falei assim, não, Luan, você tá aí? Você tá disponível agora? Não pergunta se ela pode agora. Porque a gente tem que ter senso de urgência. Lógico. Então a mulher tá quente agora, daqui uma semana, por muito tempo. Tá fria? Não, coloca pra agora. Só que eu só consigo perceber se eu tô vendo. Então o líder precisa estar ali, precisa estar vendo, precisa estar entendendo o senso de urgência, a percepção desse time, desse vendedor e dar feedback rápido. Terminou a ligação, eu falei, Aninha, olha na hora se tem um consultor disponível. O Luan tá na tua frente, ele não tá atendendo ninguém, vai atender daqui uma hora. Pergunta pra ela, você pode falar agora? Porque eu tô com o consultor livre agora. Ela, peguei. Falei, pronto, é isso. Então feedback rápido, olha e vai ajustando os pontos. Onboarding, primeira semana, seta a cabeça, cultura, o que você espera de comportamento, de atitude e de resultado. Combina o resultado que você quer. Primeiro mês, quanto você espera? Segundo mês, e se não acontecer? Bandeirinha amarela, bandeirinha vermelha no terceiro mês. O que eu espero de tempo de rampagem de vocês, isso combinado não sai caro. Boa. As pessoas entram no negócio e elas não sabem o que elas precisam fazer para elas continuarem e prosperarem ali dentro. Então fica uma conversa de doido, sabe?
Eu entrei, mas vamos lá. Nossa, que legal, seja bem-vindo no time e tal, mas ela tá aprendendo sobre o produto. Só que ela tem vários gaps comportamentais e técnicos que o líder talvez não tá percebendo para ir fazendo os ajustes em tempo real. E com um método, né? Com um método que ajude a diferenciar. Treinamento, feedback, metas desafiadoras e atingíveis já falando. Ah, tá. E tem que ter uma cultura de competição. Tem que ter. Tem que ter. Eu sou a favor de que sim. Eu também. Não é rivalidade, tá? É diferente. É competitividade. Competitividade. É legal, pô. Sabe quando você fala que a gente não tem que se comparar com as pessoas? Eu não consigo não me comparar, porque eu vim de uma escola que eu era comparada diariamente com 1.300 pessoas. Sim. E eu era avaliada sobre isso. E no fundo, todo mundo é. Agora, ter uma referência e incentivar isso na sua empresa de forma saudável é muito importante. Então, assim, nossa, você vendeu, né? Aquilo até que o Caio fala, os fracos eu fortaleço, os fortes eu desafio. Uhum. Então, o forte tá indo bem, cara, mas é pouco pra você, hein? Nossa, vamos lá, esse mês dá pra fazer o dobro, né? Agora o fraco, cara, o que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Vem cá, deixa eu te fortalecer. Mas no final das contas tem que ter uma competição. Tem que ter um assim, cara, mas você também pode ser do mesmo nível que ele. Como que você aceita? Você não pode aceitar esse tipo de resultado. Vamos, sabe? Sim. Então isso é muito importante. Então, já pegando esse gancho de competitividade é cultura. Aham, total. A quarta pergunta aqui é sobre cultura. Então a gente falou engajar time, quarta pergunta, cultura forte. Como estabelece uma cultura e que ela seja forte? Tá bom. Começa pela cabeça do dono. Okay. E depois ela escoa por todas as camadas da empresa. Se o dono não tem uma mente de um CEO que participa ativamente do comercial da empresa dele, não só como o dono que manda a regra. O cara tem que, se possível, vender. Dependendo do tamanho do negócio dele, eu vendo, você sabe disso? Sim. Tem momentos que eu falo assim, poxa, entrou um lead aqui, fui num evento, conversei com uma pessoa, não, eu vou te atender. Eu vou vender, e o time olha isso, né? O time vê, fala, pô, eu apareço lá, na meta do mês, olha lá, Dani Martins, Pamela, e todo mundo tá lá, entende? Sim. Então, né, a gente tá ali, ó, aí o meu desafio é assim, arrumar tempo na minha agenda pra eu poder ser a vendedora que mais vende, mas meus vendedores são muito bons, então, né, a gente fica ali nessa competição, mas a cabeça do CEO, na minha visão, tá, Joel, de 60% a 70% do tempo e das intenções de um dono de empresa deveriam estar voltadas para geração de demanda e aquisição e fechamento de negócios. Porque isso é a alavanca, é o motor do negócio dele, né? Eu fiz isso ano passado e a gente cresceu 300%. Quando eu, de fato, olhei e falei assim, não, eu vou determinar na minha agenda 60% a 70% do meu tempo, eu vou olhar geração de demanda e conversão. Peraí, pausa, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. 300%? 300%. Olhando para teu 80-20, ou seja, sim, 80% do teu tempo, você ficou focada em fazer duas coisas? Geração de demanda e conversão, 70% do meu tempo. 70% do tempo, galera. Vamos lá. 70% do tempo. A minha pergunta é, você cresceu 300. E esse ano a gente deve crescer 500. Você cresceu 300 e esse ano você vai crescer 500. 70% do teu tempo, você ficou fazendo duas coisas. Quanto dessas duas coisas você relaciona com 300% de crescimento? 80%. Uau! A gente, desce aí, mais. Vai mais 80%. Então, 80% dos 300% é por causa de duas coisas? De duas coisas que eu olhei intencionalmente e que eu não poderia esperar que um líder olharia do jeito que eu olhei. Concordo. Tá? Dessas duas coisas, elas estão divididas 50-50? Ou tem mais para uma, mais Não, tem mais para conversão do que para geração de demanda. Porque a geração de demanda não é tão complexo você ajustar. Quando define seus canais de aquisição, meio que depois que você ajusta, são ajustes finos. Agora, conversão não, principalmente tickets mais altos. Tá bom. Então, conversão envolve não só um ajuste fino, mas envolve eu expandir meu time, formar esse time, treinar esse time, lidar com novas objeções. Entra um novo vendedor, quem que treina meu time? Eu que treino. Eu poderia delegar isso. Hoje eu tenho um gestor comercial e de marketing. Tem um líder que cuida de marketing e vendas, mas quem que treina? Eu. Porque essa é uma força. E aí vale aqui para os empresários também refletirem qual que é a tua força.
Porque, Joel, a maior parte dos empresários, eles começaram sendo os vendedores do próprio negócio deles. Olha, João Adib. Uhum. A maior parte dos empresários começaram sendo o principal vendedor do negócio dele. E como que agora o negócio dele tá grande, ele delega o treinamento, que é algo que ele domina, que tiraria 1 hora dele por semana para outra pessoa.